Olá, bem-vindos, bem-vindos. Uma pergunta que constantemente me é feita a respeito das orgonites é sobre o quartzo que vai dentro das orgonites, né? Os pecinhas, as pecinhas. Eles são fundamentais no funcionamento das orgonites. São 3 componentes que não pode faltar numa orgonite: metal e resina em proporção idêntica, ou quase, né, aproximada, 60-40, coisas assim, não precisa ser 50% exatamente, né, mas metal e resina. Metal repele energia, repele orgônio, prana, ki e assim por diante. A resina atrai. São esses 2 elementos que fazem a orgonite ser uma orgonite. Porque atração e repulsão da energia vai purificando ela. Mas só isso não basta. Quando o Carl Wells, lá para a década de 90, né, tem um vídeo sobre a verdadeira história dos orgonites, começou a criar os seus geradores de Ki, ele unia resina e metal com uma fonte de energia externa. Uma pilha, uma bateria. Ele fazia os experimentos dele, montou máquinas com geradores de Ki, com geradores de orgônio, com geradores de energia. Então, a presença dessa bateria externa era fundamental. Depois nós temos os zappers, que foram criados posteriormente pelo Dom, que também usam uma mistura de metal, resina, quartzo em pó e uma bateria externa. Mas a orgonite que o Dom e a Carol Croft criaram, foi a intuição da Carol que metal e resina ficava legal, mas era lento o processo. Então ela teve a intuição de colocar um quartzo dentro dessa mistura, porque a resina, ao secar, ela pressiona o quartzo. E dessa pressão sobre o quartzo é gerado o efeito piezoelétrico, que é a formação de uma pequena eletricidade. Essa eletricidade, gerada pelo quartzo, é que acelera o processo de transmutação energética da orgonite. Então, o quartzo, o cristal de quartzo dentro da orgonite é fundamental. Porque se não tiver o quartzo, não tem a geração de eletricidade e o processo de transformação, de transmutação de energia da orgonite é muito lento, a ponto de não ser desprezível, não serve para nada. Então nós precisamos colocar um cristal de quartzo lá dentro. Mas tem uma série de pessoas por aí que coloca o quartzo como purificador de energia. Está errada essa visão. O quartzo não purifica energia. Tanto que você pode juntar uma tonelada de quartzo, você pode viver sob uma mina de quartzo e não vai ter essa energia purificada. O quartzo não faz essa função, não é a função dessa pedra purificar a energia. Então, o quartzo dentro da orgonite não purifica energia. Ele promove uma aceleração do funcionamento da peça. Então, nós temos que usar um quartzo proporcional ao tamanho da peça. Quanto maior a peça, maior o quartzo. Ou, quanto maior a peça, mais quartzo dentro. Certo? Isso é fundamental. Então nós temos aqui o quartzo comum, né, essas pequenas pedras. E nós temos aqui um que eu gosto muito, que é o quartzo lemuriano. Por que eu uso o quartzo lemuriano nas minhas peças, nas minhas orgonites? Pelo formato. Deixa eu soltar aqui. Ele é mais fininho, mais pontiagudo, mais certinho, mais facetado do que o quartzo comum. Então ele se encaixa muito bem dentro das minhas peças, né, que eu uso muito o formato de pirâmide, então ele encaixa certinho no formato da pirâmide. Essa aqui também se encaixa, mas às vezes tem com a espiral ao redor, que eu uso também bastante, que eu gosto, esse aqui fica grande demais. O lemuriano não, o lemuriano ele perfeito nas minhas peças, então eu gosto muito do lemuriano por isso. Mas não é obrigatório usar o lemuriano, você pode usar qualquer quartzo. Certo?
pedaços quebrados também são úteis. Já os quartzos rolados, eu uso, né? Ele fica bonitinho assim, gostoso de tocar, mas eu acho ele menos eficiente do que o facetado. Eu acho que o facetado, a pressão sobre a superfície do quartzo, ela se distribui melhor e a geração de eletricidade é melhor. Mas ainda assim, eu utilizo os rolados. Em geral, eu tenho um quartzo principal, que é o lemuriano, que é o responsável pela maior parte do processo, e eu uso na base, ou espalhados, quartzos rolados, quartzo em pó, moído, na verdade moído, não é em pó, esse aqui. Apesar de ter um pozinho, ele é mais moído, certo? Porque eu pego alguns quartzos lemurianos que vêm feinho, que não vêm com a proporção certinha, ou porque são muito pequenos, ou porque são muito gordinhos, ou porque são... e quebro. Eu quebro eles e faço esse em pó moído. E eu uso também quartzo em pó. Esse aqui sim, esse aqui é quartzo em pó, é uma malha 400, eu acho, não lembro mais. Comprei aí no Mercado Livre, tem um pessoal que vende quartzo em pó. E também uso calcita, que é um tipo de quartzo que vem em pó também e é muito bom. Então eu coloco um quartzo principal e espalho na base vários pedacinhos pequenos, ou rolados, ou quebrados, ou moídos, certo? Além do quartzo principal, a gente pode acrescentar outras pedras. Não tem problema. Pode botar uma pirita, uma turmalina negra, um quartzo azul, um quartzo rosa, um quartzo verde, um citrino, um ametista, o que você quiser. Qualquer peça que você imaginar, qualquer pedra que você imaginar, você pode acrescentar. Mas são pedras auxiliares. Ok? São pedras auxiliares. A função do quartzo é fundamental. Então, preciso deixar bem claro que o quartzo não purifica energia. Não é ele que purifica energia. Quem purifica energia é a orgonite como um todo. E cada um dos três componentes, metal, resina e quartzo, tem a sua função. É claro que o quartzo também faz mais coisas. Ele pode armazenar um programa dentro da orgonite para direcionar a energia de saída da orgonite. Ele pode influenciar a orgonite pela sua vibração, né? O quartzo tem uma vibração, e essa vibração influencia também a energia da orgonite que sai da orgonite, ele contribui para isso. Mas nenhum desses momentos ele vai estar purificando energia. E infelizmente essa é uma informação que circula muito pela internet, que é muito divulgada e é errônea, porque leva as pessoas a querer substituir o quartzo por uma outra pedra que não tem o efeito piezoelétrico. E aí a orgonite fica comprometida, o funcionamento dela não é tão bom quanto deveria. Certo? Então, essa é uma pergunta que constantemente me é feita e eu resolvi fazer o vídeo para responder, né, de uma maneira mais geral, assim fica mais prático. Certo? Revisando, para terminar, metal, resina em proporção parecida e um quartzo principal que vai gerar energia elétrica. Também tem uma confusão, quartzo gerador, que a gente fala, que a gente usa na orgonite. Gerador de energia elétrica. Gerador de energia elétrica. Piezoelétrico é o nome do efeito. Certo? É nessa concepção que a gente tem que ter o quartzo. Gerador de energia elétrica. É a principal função dele. Então, dessa forma você monta a sua orgonite perfeita, funcional, muito boa. E se você quiser acrescentar outros componentes, né, outras pedras que vão ajudar a dar o tom da energia da orgonite que sai, ótimo, excelente, pode acrescentar à vontade, não tem qualquer restrição. A gente tem que tomar às vezes só um cuidado. Por exemplo, se você usar uma turmalina negra, que é uma pedra muito ligada a repelir energia negativa, você não vai misturar ela com uma ametista, porque é uma pedra que tem uma vibração muito alta, muito ligada com a parte espiritual, consciência, insights. São pedras que
não tem uma afinidade. A gente tem que cuidar disso aí também, né? Os outros elementos que vão compor a orgonite têm que ter uma certa afinidade. Colocar uma cor branca na orgonite com uma turmalina negra também é meio complicado, porque são coisas opostas. A orgonite, a turmalina negra está mais ligada com o chakra básico, mais ligada com o planeta, com essa energia material, e o branco está muito ligado com a espiritualidade de novo. Então a gente tem quase que um choque de objetivos. Então, para montar uma peça também equilibrada, é importante que esses elementos auxiliares você tenha um pouquinho de cuidado, certo? Mas isso eu falo em outro vídeo. Já tem um vídeo já comentando sobre esse assunto. O de hoje, o foco é o quartzo principal, ou o quartzo do gerador, como a gente ouve em alguns lugares. Certo, pessoal? Essa é a minha visão, então, sobre a função, sobre a utilidade do quartzo dentro do orgonite. Gratidão a todos.